Opa, então seja muito bem-vindo de volta aqui à sua segunda aula do curso online chamado O que é acidente do trabalho. Se você é um técnico de segurança do trabalho, se você é um profissional do SESMIT, profissional SST, engenheiro de segurança do trabalho, né, um profissional SST, assim como eu sou um profissional SST, meu nome é Ederson Deda, sou técnico de segurança do trabalho desde 2012, e você também tem dúvidas, iguais às dúvidas que muitos profissionais SST me mandam. O que é acidente do trabalho? Ederson, o que não é acidente do trabalho? Ederson, onde que dentro da legislação eu encontro o conceito legal e aceitável de acidente do trabalho? Ederson, já rodei as normas regulamentadoras todas, não encontrei o que é acidente do trabalho. Ederson, isso é um acidente, isso não é, eu preciso abrir a CAT para isso. Então, tudo isso você está vendo aqui dentro do curso online. Essa é a segunda aula. O curso online chamado O que é acidente do trabalho. É um curso aí dividido em 4 ou 5 aulas, tá? Esta aqui é a segunda aula. Volte na aula passada para que você possa compreender tudo, porque aqui é uma sequência. É importante que para você entenda essa aula aqui, você precisa voltar uma aula anterior, que eu já trouxe alguns conceitos importantes aí. O curso é baseado na nossa legislação e também no slide de apoio que eu tenho aqui. Legislação e slide de apoio. Legislação e slide de apoio, tá? Então, modo aula total, segunda aula do seu curso, que é acidente do trabalho, comigo, Ederson Deda, e vamos juntos crescer na área de SST. Preste muita atenção, esquece seu WhatsApp aí, deixa para postar aquela mensagem no Twitter depois, né? Deixa o Instagram de lado e foque aqui no seu curso online, o que é acidente do trabalho. Lembra, na aula passada eu trouxe para você onde dentro da legislação você encontra o conceito legal de acidente do trabalho, que é exatamente esta lei que está aí na sua tela. Lei 8.203 de 1991, Lei 8.203 de 1991, que ela dispõe sobre os benefícios da Previdência Social e também dá outras providências. Essas outras providências, como por exemplo, o conceito legal de acidente do trabalho. É aqui, e somente aqui, que você vai encontrar o conceito legal e válido no Brasil sobre o que é acidente do trabalho. Nesta aula nós vamos estudar o artigo de número 19. Então, se você não sabe como encontrar essa lei, vou voltar aqui, ó. Você vai clicar no Google, Lei 8.213.91, você vai colocar no Google. Se você vai clicar no primeiro link, você vai Ctrl F, ART. Espaço 19, e nós vamos começar então hoje nesta aula com o artigo de número 19. Depois a gente vai ver o artigo de número 20 sobre o que é considerado acidente do trabalho na próxima aula, e o artigo de número 21 sobre o que é equiparado a acidente do trabalho. Modo aula total, posso contar com você? Então fique aqui comigo, vamos ler juntos. Eu vou ler aqui junto com você o artigo de número 19 e depois a gente vai lá no nosso slide de apoio para que a gente possa entender o conceito de acidente do trabalho, tá? Muita atenção. Artigo de número 19 da Lei 8.203 de 1991. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, desta mesma Lei 8.203 de 1991, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Tudo bem? Então, este aqui é o conceito legal e aceitável dentro da nossa legislação de SST, que trata para a gente sobre o que é acidente do trabalho. Eu vou trazer aqui para você ele de uma forma até resumida, para que você possa entender aqui junto no nosso slide de apoio. Então a gente leu o artigo de número 19. Lembra, eu trouxe para você, por isso que eu falo para você voltar na aula anterior, alguns conceitos, e esses conceitos eles estão lá dentro do artigo de número 19, como você viu. Então, o que é um acidente do trabalho? Um acidente do trabalho é um evento dentro da empresa, ou quando a gente ver os artigos de número 20 e 21 fora também, tá? E a gente vai ver isso aí lá na frente, que acontece com o segurado, o trabalhador. Você lembra o que é o segurado? Eu trouxe aqui para você o conceito de segurado, ou também com o empregado doméstico.
e este empregado doméstico ou este segurado, este trabalhador, ele está executando o seu trabalho, ele está a serviço da empresa, executando a sua atividade, empresa ou empregador doméstico, tá? Na sua maioria das vezes, para nós profissionais de SST, é dentro da empresa. Vamos deixar um pouco de lado a questão do empregador doméstico, tá bom? Mas a sua maioria é dentro da empresa. E este evento, para que ele possa ser considerado como um acidente do trabalho, ele tem que ter praticamente duas consequências. Essas consequências são lesão corporal ou perturbação funcional, beleza? Então, o segurado, aconteceu um evento com ele dentro da empresa e ele estava executando o seu trabalho, tá? Nós vamos ver algumas exceções, artigos 20 e 21, mas preste atenção aqui. E a serviço da empresa, e este evento causou uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Eu trouxe para você na aula anterior, por isso que eu falo para você voltar, o que é uma lesão corporal, tipos de lesão corporal e o que é uma perturbação funcional, tipos de perturbação funcional. Essa lesão corporal ou essa perturbação funcional, ela causou também, ou ela pode ter causado também a morte, ou perda, ou redução permanente, ou temporária da capacidade para o trabalho. Tanto a lesão corporal quanto a perturbação funcional. Beleza? Vamos pegar um exemplo. Então, é um evento que aconteceu com o segurado dentro da empresa que estava fazendo o seu serviço, a sua atividade, o seu trabalho, e aconteceu com ele ali uma perturbação funcional. Por exemplo, eu trouxe para você, aconteceu com ele ali, em consequência deste evento, uma cegueira, uma perturbação funcional. Tudo bem? Poxa, Ederson, ainda não entendi, ainda não compreendi. Não tem problema nenhum. Eu vou trazer para você alguns exemplos aqui para que fique bem claro para você e eu quero que você preste atenção. O que é e o que não é acidente do trabalho, tá? Lembrando, precisa praticamente ter tudo isso em conjunto para que se considere, segundo o artigo de número 19 da Lei 8.203 de 1991, um acidente do trabalho. Muita atenção! Trouxe aqui para você 4 exemplos. Primeiro, uma empregada de escritório tropeçou num fio telefônico exposto e caiu ao solo tendo fraturas. Então, preste muita atenção. Ela é uma empregada de escritório, né? Pode ser considerada aí tanto uma... Na verdade, ela é até mais voltado não para empregador doméstico, mas para um segurado sem ser empregador doméstico. Tudo bem? Ela é uma funcionária registrada ali pelo escritório, mas como empregada, e ela estava fazendo as suas atividades de asseio e de limpeza, e ela tropeçou num fio telefônico exposto, caiu ao solo e ela teve fraturas. Poxa, ela estava a serviço da empresa, ela estava executando a sua atividade, ela é uma segurada, ou seja, ela contribui para o INSS, como a gente viu, eu estou até voltando alguns slides para você ver. Ela teve então uma fratura. Olha só o exemplo que eu trouxe para você de lesão corporal. A lesão corporal é quando há dano ao corpo do trabalhador, podendo ser corte, fratura. Neste caso, então, ela é uma segurada, estava a serviço da empresa e ela estava fazendo a sua atividade. Ela caiu ao solo e teve fratura. Neste caso, nós podemos considerar como um acidente do trabalho. E aí, consequentemente, você precisa fazer investigação e análise desse acidente, obviamente. Primeiro, atender esta funcionária. Você precisa ver como é que ela está, levar ela no médico, se for o caso, o médico externo. Se tiver ambulatório dentro da empresa, ok. E aí, consequentemente a isso, abrir a comunicação de acidente do trabalho e fazer ali a investigação de acidente. Por quê? Porque tudo que está aqui, ó, veja, tudo está aqui é o que aconteceu com ela. Tudo foi casado, ela é uma segurada, ela estava a serviço da empresa e ela teve ali uma lesão corporal. Tudo bem? Precisa tudo estar casado. Precisa que essa sequência seja respeitada para que, para a legislação, seja considerado um acidente do trabalho. Eu coloquei praticamente a mesma situação na letra de número B. Uma empregada de escritório tropeçou no fio exposto e caiu ao solo, porém não sofreu fraturas. Poxa, se a primeira situação ela sofreu fraturas, na segunda ela não sofreu.
Lembra que o nosso artigo de número 19, ele disse para a gente que, para que seja considerado um acidente do trabalho, precisa ter lesão corporal e também precisa ter perturbação funcional. Neste caso, se não teve fraturas, não teve lesão corporal. Eu posso considerar como um incidente. Eu posso até levar a empregada do escritório, né, para o ambulatório para que ela seja atendida. Mas não é um acidente segundo a nossa legislação. Tudo bem? Beleza? Preste atenção aí no exemplo de número C. Um soldador está usando uma solda MIG em um portão. O eletrodo da solda se solta em direção ao rosto do soldador. Por sorte, ele está de máscara de solda e nada acontece. Se nada acontece, vamos pensar juntos. Ele é um segurado, ele contribui com o INSS, ele é um trabalhador, ele estava a serviço da empresa fazendo a solda no seu horário de serviço. Ocorreu um evento com ele, porém não houve lesão corporal e não houve perturbação funcional. Então, neste caso, também não é considerado, segundo o artigo de número 19, um acidente do trabalho. Lembra, eu posso fazer todo o procedimento de levar esse colaborador no médico, eu posso inclusive fazer uma investigação deste incidente, mas segundo o artigo de número 19 da Lei 8.203 de 1991, não é um acidente do trabalho. Tudo bem? Letra D, praticamente a mesma situação. Um soldador está usando a solda MIG em um portão sem máscara. O eletrodo da solda se solta. Eu acho que eletrodo está certo, né? Eu nem sei se está escrito corretamente, mas tudo bem. Você entendeu. O eletrodo da solda se solta, atingindo o olho desse trabalhador e causando uma pequena ferida. O soldador não consegue enxergar deste olho e precisa ser atendido rapidamente para evitar mais danos. Suponhamos que esse soldador, inclusive, teve ali uma cegueira. Se ele teve uma cegueira, vamos pensar juntos. Este soldador aqui, vamos voltar aqui. Ele é um segurado? Ele está fazendo a sua atividade a serviço da empresa? Provavelmente ele teve ali uma perturbação funcional na consequência. Por exemplo, tipos de perturbação funcional. A perturbação funcional é um mal duradouro ou passageiro que atrapalha as atividades físicas e mentais. Perturbações mais comuns são dores em geral, cegueira. Opa, parei por aqui. Neste caso, eu posso sim considerar este quarto exemplo como um acidente do trabalho, porque o segurado, o trabalhador, estava fazendo a sua atividade a serviço da empresa, no horário de trabalho, e ele teve ali uma situação que atingiu os olhos deles, um evento que atingiu o olho dele e que pode inclusive causar a ele uma cegueira. Entende? Então, trouxe para você o conceito legal de acidente do trabalho no nosso artigo de número 19, ok? E eu trouxe para você também aí alguns exemplos para que você possa entender. E eu espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, volte aqui. Mas é importante que você entenda que precisa ter todo aquele conjunto que está escrito exatamente aqui no artigo de número 19 da lei. E que eu trouxe para você aqui, ó, de uma forma pormenorizada, tá? Precisa ser um evento que ocorre com o segurado que está executando o seu trabalho a serviço da empresa e que cause lesão corporal ou perturbação funcional. Se foi um evento que aconteceu com o segurado a serviço da empresa, mas não causou lesão corporal ou perturbação funcional, não é considerado como um acidente. Tudo bem? Eu sei que parece injusto muitas vezes, mas é o que está dentro da nossa legislação, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Precisa ter todo este conjunto casado para que seja considerado, segundo o artigo de número 19 da Lei 8.203 de 1991, como um acidente do trabalho. Se não tem, não é considerado como um acidente do trabalho. Vamos fazer a leitura aqui do restante da lei, só para a gente deixar claro aqui. Olha só, o inciso de número 1. A empresa, do artigo de número 19, tá? A empresa é responsável pela adoção do uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Segundo, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Terceiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação e a executar e do produto a manipular. Artigo de número 4º, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará os sindicatos e entidades representativas da classe
e acompanharão, de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Faça uma leitura pormenorizada aqui do artigo de número 19, acredito que isso vai te ajudar bastante, para que você possa compreender o que é acidente do trabalho e, obviamente, assim entender que existem vários fatores que precisam ser respeitados dentro da legislação e que eu trouxe aqui para você, para que este evento que acontece dentro da empresa seja considerado acidente do trabalho. Se não acontecer dessa forma, não é considerado como acidente do trabalho. Tudo bem? Gostou aí desta aula? Na próxima aula a gente vai fazer a leitura aí e, obviamente, a interpretação do artigo de número 20 com auxílio também do slide. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você e, se for necessário, eu trago mais exemplos, tá? Mas é importante que você entenda esta segunda aula. E se for o caso, você não assistiu a primeira aula ainda, assista, porque alguns conceitos que eu trouxe para você aqui nessa segunda aula estão lá na primeira aula. Se você quer entender como investigar, como analisar acidentes do trabalho, eu quero te convidar para conhecer o meu mais novo curso online chamado Investigação e Análise de Acidente do Trabalho. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo, tá? É um curso todo feito em videoaulas com 10 módulos, muito material de apoio, onde você vai entender tudo sobre o que é acidente do trabalho, o que não é acidente do trabalho. Você vai entender sobre metodologias de investigação e análise de acidente do trabalho. Eu vou trazer para você situações reais de acidente do trabalho, onde a gente vai investigar, vai usar a metodologia, um super formulário de coleta de investigação e análise de acidente do trabalho que eu utilizo no meu dia a dia como profissional SST. Você vai ter mais detalhes sobre a investigação. É um curso com certificado, com muito material de apoio, como eu já falei, e você vai ter aí praticamente 3 metodologias de investigação e análise de acidente do trabalho, tá? Curso muito completo mesmo. Vou deixar aqui para você o link abaixo para que você possa ver esta página, tá, do curso, tudo que tem dentro do curso com garantia, tá? E eu tenho certeza que você vai entender tudo aí sobre como investigar e como analisar acidente do trabalho, ok? Curso Investigação e Análise de Acidente do Trabalho comigo, Ederson Deda, serei o seu professor, todo feito em videoaulas muito práticas, muito fáceis, e eu vou pegar você pela mão e vou te ajudar a entender tudo sobre investigação e análise de acidente do trabalho, ok? Vejo você então na próxima aula. Curso online Investigação e Análise de Acidente do Trabalho vai estar aqui embaixo, link aqui embaixo. Abraços e Deus abençoe.